De 8 a 19? Isso. Tá, beleza. Gênesis 3, 8. Um dos momentos mais tristes de toda a humanidade. O dia que a criação chorou. No texto que nós vamos ler, nós vamos encontrar Adão e Eva, o homem, no Éden, pecando. E ao desobedecerem a Deus, Adão e Eva não apenas trouxeram para si as consequências do pecado, mas afetaram toda a criação. A terra, que antes era um lugar de perfeição e alegria, agora geme sob o peso da desobediência humana. O pecado trouxe dor, sofrimento e a separação de Deus. Mas essa também, meus irmãos, é uma mensagem de esperança, porque nós vamos ver como que ali, no pecado, Deus começa a traçar um plano para a nossa redenção. Pois bem, posto isso, eu gostaria que você acompanhasse comigo esse texto de Gênesis 3, de 8 a 19. A minha Almeida, século 21, mas pode acompanhar a sua versão. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde estás? O homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou-lhe outra vez: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? Respondeu então o homem: a mulher que me deu da árvore. A mulher que me deste, deu-me da árvore e eu comi. E o Senhor Deus perguntou à mulher: que foi que fizeste? E ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porque fizeste isso, serás maldita entre todo o gado e todos os animais do campo. Andarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E disse para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez, com dor darás luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E disse para o homem: porque deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore da qual te ordenei, não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás de comer das plantas do teu campo. Do suor do teu rosto comerás do teu pão, até que te tornes a terra, pois dela foste tirado, porque és pó, e ao pó tornarás. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento, Pai, em que estamos reunidos aqui, ó Deus, para apresentar sermões, ó Deus, mas para principalmente falar da tua palavra, ó Pai. Senhor, abençoa não só a mim, mas aos meus irmãos que ainda vão apresentar os seus sermões, ó Deus. Espírito Santo esteja no nosso meio, como já tem estado falado aos nossos corações. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, esse texto ele foi escrito por Moisés. Quando Moisés ele escreve o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, a Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números, Deuteronômio, ele escreve para um povo que tinha acabado de sair do Egito. Era um povo que ficou cativo no Egito por 400 anos. E quando aquele povo sai do Egito, eles vão assimilando, antes de sair do Egito, eles vão ali 400 anos, assimilando toda a cultura do Egito. Começam a assimilar pouco a pouco o ídolos, adoração a falsos deuses, métodos funerários que dão a entender que há vida após a morte. E eles começam a assimilar aquela cultura. E pouco a pouco eles vão perdendo a identificação de povo de Deus. E agora esse povo que está no meio do deserto, marchando rumo à terra prometida, é um povo que saiu do Egito sem identificação de filhos de Deus, de povo de Deus. E Moisés ele escreve Gênesis e o Pentateuco justamente para trazer de volta, para ensinar esse povo que tinha perdido a sua identidade, trazer de volta a identidade de filhos de Deus. Nós vamos ver aqui, meus irmãos, um povo que perde a sua identidade gradualmente. Mas com essa palavra de Gênesis, Moisés começa trazendo aquele povo novamente, reconstruir a sua identidade de filho de Deus. Nós vamos ver em Gênesis,
1 até o 2, Deus construindo o mundo, Ele apresentando para aquele povo a construção do mundo, a criação do homem, a criação das coisas, a criação de tudo que há. E quando a gente chega no capítulo 3, nós vamos ver a queda do mundo, quando o pecado entra no mundo. Porque era um povo que tinha perdido a sua identidade. E aqui eu queria fazer uma pergunta para você. Quem é você? Eu quero te responder no final. Quem você e eu somos. Mas enquanto eu vou falando, vai meditando. Quem é você? De onde você veio? Quais foram as escolhas que você tomou para chegar até aqui hoje? Procure entender se o que te direcionou foram os pecados, as suas escolhas, o que te direcionou para chegar até esse momento da sua vida hoje. Quem é você? Algumas coisas acontecem aqui na queda do mundo. A primeira delas é a percepção do momento trágico da queda. Nos versos 8 a 13, nós vamos entender o impacto que o pecado trouxe no mundo. Nós precisamos examinar primeiro esse momento trágico da queda do homem no Éden, para nós entendermos qual era o propósito de Deus de restauração. Adão e Eva, quando pecam, comendo o fruto proibido, eles se escondem da presença do Senhor. E a criação chora nesse dia, porque testemunhou a ruptura da harmonia perfeita que existia entre Deus e o homem no Éden. Deus tinha comunhão com o homem. No verso 8, você partilhar, você vai ver falando assim: ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim no final da tarde, todos os dias, Deus descia ao jardim, andava com o homem, tinha comunhão com ele. É isso que o homem quebra, é isso que o homem perde, a comunhão que ele tinha com Deus. No verso 9, você vai ver Deus buscando o pecador. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde estás? Há um Deus que, por mais que nós pequemos, por mais que nós saiamos dos trilhos, Deus vai nos buscar. E aí começa o que nós chamamos de proto-evangelho, a necessidade de nós voltarmos aos caminhos rendidos por Deus. E Deus ele começa a traçar um plano de salvação para as nossas vidas. No verso 10, você vai ver o medo e a vergonha tomando conta do homem. O homem respondeu: ouvi tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Talvez você, como Adão e Eva, tenha um chamado. Adão e Eva tinham um chamado para cuidar do jardim. Assim como talvez nós tenhamos, todos nós temos, eu acredito nisso, chamados específicos para cuidar da nossa família, pastoral, para sermos líderes de igrejas, de comunidades evangélicas. Mas o pecado trouxe medo para o coração do homem. Talvez você e eu estejamos com medo de atender o nosso chamado. Deus queria restauração. Quando Deus chama Adão e Eva: onde estás? Deus não queria simplesmente, Deus já sabia o que tinha acontecido. Deus é onipotente, onipresente, onisciente, Ele já conhecia todas as coisas. Ele sabia que Adão e Eva tinham um pecado. Mas quando Ele chama o homem, Ele estava dando uma oportunidade de confessar o seu pecado diante dele. Mas eles começam a se justificar: a mulher que o Senhor me deu me fez pecar. A serpente me fez pecar. Para onde nós estamos indo? Para onde nós temos ido? Eu já estou quase finalizando, mas eu queria voltar na pergunta que eu fiz no início: quem é você? Vou perguntar aqui: quem é você? Pode responder. Eu estou tentando não fazer aquilo que Adão fez. Mas não, a tentativa sua, mas quem é você? Servo de Deus. Essa é a sua condição, mas quem é você? Quando a gente começa a fazer essa pergunta, igual já me fizeram, a gente começa a ficar nervoso. Eu começo a falar meu nome, começo a falar minha função na igreja, mas quem é você? Abre a sua Bíblia, Isaías 64:8. Alguém pode abrir Isaías 64:8 e ler para nós?
O proto-evangelho, nós vamos ver em Gênesis 15, é Deus restaurando a humanidade. A partir do momento que o pecado entra no mundo, Deus já traça um plano de restauração. E Ele nos lembra essa noite quem nós somos. Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso livro, e todos nós obras. Todos nós somos obras das mãos do Senhor. Nós Amém. somos o barro e Ele é o oleiro sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe essa noite. Amém. Amém.